Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, e nesse vídeo você vai aprender como calcular no xadrez, certo? Então, vamos lá pro vídeo. Certo, eu estou aqui no chess.com, eu gosto muito porque tem essa opção aqui chamada problemas. Aí tem corrida de problemas, certo? Quando você clica, você já vem direto para essa tela aqui onde eu estou. Vamos entender como funciona aqui o cálculo. A gente sempre precisa ver algumas coisas. Uma das coisas são ameaças, cheques, cheques são muito importantes, capturas, ameaças. Esses são os principais. Tem mais, mas se você está iniciando agora, isso aqui já vai te levar, acho que a 900 de rating até 1000. Tá? Então vamos ver o básico, um pouco pro médio. O lance, a gente está jogando com o pretas, tá? O lance que a branca fez foi torre C8, ameaçando aqui capturar o cavalo. O que eu posso fazer? Defender o cavalo, que é bem fraquinho, ou eu posso ver se tem algum contra-jogo, algum contra-ataque, né? Vamos ver aqui, como eu falei, um dos mais importantes é o cheque. Tem algum cheque que eu posso dar aqui? Eu tenho qual cheque? Eu tenho torre D1. Eu elimino toda essa fileira. O rei não pode descer para esses dois porque os peões cobrem. Então o rei tem que vir para H2. Depois que o rei vem para H2, o que eu posso fazer? Você consegue descobrir? Se você disse torre H5, tá certo. Porque torre H5 vai cobrir toda... Opa! Vai cobrir toda essa fileira, com mais a torre lá em cima cobrindo lá em cima. E o rei pode vir para cá? Também não, porque esse peão captura aqui, ó. Então, acaba todas as casas de escape pro rei. Vamos ver se tá certo? Torre D1 jogado. Perfeito. E depois torre H5. Maravilha. Cheque, ameaças, capturas. Isso é o principal. O bom é que no chess.com tem as setinhas. Então sempre usa setinhas, não precisa fazer de cabeça. Usa setinha para treinar, é bom. Aí no xadrez, no tabuleiro mesmo. Aí vai dar sorte. O que eu posso fazer aqui? As pretas jogaram o peão B5. A dama aqui está infiltrada do nosso lado, mas lembra o que a gente precisa ver? Cheque, capturas, ameaças. Que cheque que eu posso dar aqui? Dama F8, né? Dama F8 é um cheque, uma captura e também tô ameaçando ele, né? Ameaça tô ameaçando agora, né? E tem alguma forma de ele defender esse ataque? Não tem. Então, que eu posso capturar e é mate. A6 foi jogado pelo meu adversário. Cheques, vamos ver. Qual cheque eu posso dar? Torre D8. Elimina toda essa fileira. O rei só tem teria uma casa para ir, porém eu tenho esse peão que controla essa casa. Então isso já é checkmate. Peão F3 foi jogado pelo nosso oponente. Vamos ver aqui primeiro quais são os cheques. Lembra? Eu tenho esse cheque. Depois daqui, depois que eu der esse cheque, para onde que o rei adversário pode ir? Vamos ver. Ele vai cobrir toda essa fileira. O peão cobre essas fileiras. Esse peão está protegido por esse peão em H6. E aqui também não pode ir por causa do meu rei. Então vejamos que não tem escapatória. G1 é checkmate. O nosso oponente capturou nosso peão em D4. E vamos ver, né? Cheque. Qual cheque eu posso dar? Eu posso dar esse cheque aqui em E8. Vamos lá. Ele de novo elimina toda essa fileira. Nosso rei pode vir para cá. Poderia vir para cá se não fosse o nosso querido sniper, o bispo em G3. Cobre também toda essa fileira aqui, né? O bispo é uma peça... É um sniper, né? Tá lá do outro lado do tabuleiro, ele alcança lá no final, é incrível, então isso já é checkmate, né? Dama captura cavalo em C2 foi jogado pelo nosso oponente, aqui eu já tô vendo mate, eu acho que você também tá vendo, se você for seguir essa linha de cheque, capturas, ameaças, qual é o checkmate em 1, né? Mate 1. É muito fácil, dama E1 mate, porque o rei, vamos lá, a dama aqui vai eliminar toda essa casa, essa fileira,
E ela comanda na diagonal, elimina aqui também, né? Então mate, não tem nenhuma peça pra atacar a dama, né? Então, checkmate. Dama toma peão em A7. Vamos ver. Cheques, capturas, ameaças. Lembra? Eu tenho. Qual cheque eu tenho aqui? Eu tenho esse cheque. Porém, ele não funciona porque a torre em A1 pode simplesmente capturar a dama. E aí perdemos essa posição ganha, tá? Uma posição muito ganha. Qual outro cheque que temos? A gente tem dama toma em F2. Porque o rei não pode capturar porque ela tem um auxílio da nossa torre em F7. Então, vamos fazer um pequeno cálculo aqui, né? Dama captura, o rei só tem essa casa para ir, e aí vem um brilhante sacrifício de dama, certo? Porque depois de torre H1, temos dama F1, sacrificando a dama, né? Porque é cheque, então é obrigatório que a torre capture nossa dama, e a torre que está aqui embaixo sobe, captura a torre e é checkmate. Vamos confirmar. Cheque, sacrifica e mate. Cavalo toma torre em A8 foi jogado pelo nosso adversário. E quais são os cheques que temos aqui? Temos esse cheque. já é mate, né? Porque, vamos ver, por que é mate, né? Não tem nenhuma peça que pode atacar a dama sem ser o rei. Porém, o rei não vai poder tomar a dama aqui em C2 porque o cavalo está protegendo. Rei captura peão em F5 foi jogado pelo nosso oponente. E vamos ver aqui quais lances temos, né? Temos algum cheque? Temos esse cheque aqui. Ele pode vir para cá. Não parece ser bom, né? Vamos aqui delimitar as áreas que o nosso rei pode ir. Se eu dou esse cheque... Ah, aqui também, perdão. Eu vou ameaçar aqui. Então ele ainda tem esse e essas três casas para ir. Então eu acho que cavalo E7 não é um bom lance. Qual outro cheque que temos? Temos cheque em D4. D4, vamos marcar aqui de novo. Eu continuo tendo três casas, porém agora, olha só que bacana, é um duplo. Então, se eu jogar cavalo D4, eu vou ter um duplo no rei, eu vou ter um duplo na torre. Nesse caso, eu ganho a torre junto com a partida. Perfeito. Viu como é? É fácil, é simples. Claro que na partida talvez não seja tão simples assim. O oponente não é nesse nível que o chess.com está enviando, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas é só seguir essa mesma lógica. Os cheques não vão ser tão fáceis assim. Então você vai ter que ir mais para a base de capturas e ameaças. Aqui, vamos ver qual cheque nós temos. Não vejo nenhum a não ser bispo F6. Se eu jogo bispo F6, elimino toda essa coluna, essa diagonal, perdão. E a única casa que o meu rei pode ir é para G8. Que cheque temos depois que pode ser ou não ser um mate em G8? É cavalo H6, porque cavalo H6 ataca diretamente G8. Cheque. Ah, ele já confirmou. Ah, então era isso. Aqui, nosso adversário tem qualidade a mais, tá? Ele tem uma dama inteira a mais e tá ameaçando o mate em 1. Azar dele que o nosso é a nossa vez de dicção ruim, tá? Perdão. Azar dele que é a nossa vez de fazer o lance. E qual o cheque que temos? Temos H6. Depois de H6, ele pode vir para cá e depois não tem nada de interessante. E aí, se não tiver mais nenhum outro cheque, levamos mate. Outro cheque, dama F7, mate. Rei não pode capturar porque a torre está dando suporte. Torre E7 foi jogado pelo nosso oponente. Então vamos lá. Cheque. Qual cheque temos? Esse cheque aqui. Vamos lá. Eliminar as casas que tá aqui, né? Se eu dou esse cheque, elimina toda essa fileira. Já tá sendo eliminada por causa das torres. Mas ele ainda pode vir para cá e para cá. Não pode ser um bom lance, mas eu acho que tem melhores. Talvez se eu trouxer a outra
torre pro jogo, pro ataque. H6. É mate. Vamos ver por que é mate. Peão segura essa casa. Essa torre tá atacando toda essa coluna. E essa torre aqui tá atacando toda essa coluna. Não tem escapatória pro nosso rei. Nosso rei não, pro rei inimigo, perdão. Aqui, interessante. Ah, o oratório não tá bom hoje, peço perdão. Aqui o chess.com, ele vai dificultando cada vez mais o nível, né? Então aqui vai precisar de um cálculo maior. Eu não vejo nenhum cheque, tá? Não tem cheque nenhum. Então a gente tem que ver capturas, ameaças. Eu tenho essa ameaça aqui de ganhar um peão, porque depois de dama por dama captura dama e torre captura dama. Então eu ganho um peão. Além do mais, eu estou ameaçando o mate em 1, então ele tem que lidar com esse mate, tirando aqui alguns dos peões para ele poder fugir. Será que é isso? Ah, sim. Tinha defesa melhor. Ah, aqui eu ganhava um bispo de qualquer jeito, eu furei esse lance, né? É que, assim, ou ele levava mate, ou ele perdia um bispo. Se ele tirasse um dos peões para não levar mate do corredor aqui em cima, eu podia ganhar um bispo. Aqui ele preferiu proteger o mate do corredor, tirando um bispo, né, e liberando essa casa para a torre. E aqui eu também ganho um bispo. Ah, ele quer trocar lá. Saiba, sempre que você está numa posição inferior com material a menos, trocar peças, simplificar nunca vai ser bom para você. E isso é bom para mim porque eu tenho qualidade a mais. Tenho um bispo inteiro a mais. Vou jogar até errar uma partida, né? Uma rodada. Talvez seja agora, não sei. O que a gente tem aqui de cheque? Esse cheque aqui em E7, mas tem três formas de capturar a dama, e eu acho que isso aqui não é nada bom. Que mais? Eu tenho esse cheque aqui em C7, dama captura, e não parece ter mais nada, né? Então acho que cheques, esquece. Capturas e ameaças. Eu posso capturar esse peão e eu vou estar ganhando um peão. E o chess.com, ele não é tão bobo assim de entregar só um peão. Então vamos ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver, eu jogo esse. Mas agora aqui eu realmente fiquei bem na dúvida. Eu tava sacrificando. Ah, não, eu já tinha feito isso, né? Eu tenho esse mate, né? Eu furei um cheque, peço perdão. Esse aqui, esse cheque é mate em cavalo D6, porque o peão tá cravado. Tá vendo que a nossa dama segura esse peão aqui? O peão não pode sair da coluna E, porque senão tá caindo o rei. Não pode cair o rei, né? É um lance. Caiu o rei é complicado. Então, cavalo D6 é mate, né? Porque o cavalo ataca diretamente o rei e não tem nenhuma outra forma de capturar esse cavalo. Cavalo toma peão em E5 foi jogado pelo nosso adversário. Vamos ver os cheques. Tenho esse cheque, que a princípio parece ganhar material, porque é um duplo, né? Então, depois de rei H1, eu tenho cavalo, dama por. Mas vamos ver, né? Talvez não seja tão fácil assim, porque parece que eu tô levando mate aqui, né? Eu acho que é mate assim, né? Porque depois de dama G5, rei H1, e aí cavalo E2, mate, porque ataca diretamente essa casa e não tem nenhuma outra peça que possa atacar nosso cavalo. Ele já confirmou. Se não tivesse aquele cavalo ali, o meu cavalo, para dar o mate, eu poderia simplesmente dar o duplo e ganhar o cavalo do adversário. Dama C3 foi jogado pelo nosso oponente. Aqui eu já. O cheque, né? Eu ia falar uma besteira, né? Cheque, captura ameaça, sempre nisso. Cheque. Eu tenho cheque em torre D1, mas captura. Eu só perdi a qualidade. Eu tenho cheque em G5
essa coluna inteira tá proibida, né, pela minha torre. Então, duas opções, né? Ou o rei vem para coluna B para sair do cheque e depois vem com mate, vem com mate porque a torre sobe e o nosso rei que está aqui não vai poder fugir para A2 porque o nosso bispo sniper, né, segura aqui em A2. Ou se eu jogo o cheque para ele não levar esse mate, que vai acabar levando posteriormente, mas ele pode atrasar, sacrificando a dama, né? Então vamos ver aqui o que o nosso oponente quer fazer. Nada, ele abandonou. Cheques, vamos ver os cheques. Temos esse duplo que eu já vi que ganha material. Não, nossa, Super L aqui, não. Super L não existe. É que eu vi o rei e a torre assim, falei, ah, pô, um duplo. Mas não, vamos ver os cheques. Eu tenho esse cheque, elimina toda essa fileira. O rei vem para G1 e depois. Eu não pareço, não pareço. Olha, minha dicção hoje. Eu não pareço ter outros cheques, né? Vamos ver o que eu posso fazer então. Talvez esse aqui toma. Não, dá em nada, né? É, aqui complicou. Aqui ficou interessante a posição. Cheque. Região. Esse cavalo não tentou. Não tentou, é. Cheque? Ah, mate. Mate, olha só. Ah, perdão, não expliquei, né? Eu demorei pra ver. Tô vendo que o cavalo tá aqui, mas não tava vendo qual lance era. Torre H4, cheque, elimina essa fileira. G1 é obrigatório pro meu adversário. Essa torre tá eliminando toda essa fileira, essa torre tá eliminando toda essa fileira. Qual cheque que eu posso dar pra dar mate de uma vez, porque não tem pra onde nosso rei fugir? É cavalo E2. Então cavalo E2, mate. Dama G5 foi jogado pelo nosso oponente. Nossa, agora quem assiste meus vídeos sabe que eu odeio posição fechada, odeio, odeio. Então, tipo assim, abertura pra meio jogo, sou muito ruim. Eu gosto mais de finais. Então, na maioria das vezes eu tô ganho. Não, é brincadeira. Vamos ver aqui os cheques. Não existe cheques. Ameaças e capturas, então já que não tem cheque. Posso forçar não, né? Eu posso talvez trocar aqui de material. Que depois de dama G4, dama por, cavalo por. É muito fraquinho, né? Eu acho. Talvez um sacrifício em F, F7. Toma aqui, tá ameaçando a dama. Rei por. Cheque. Ele volta. Ah não, eu tenho essa torre aqui, eu não tinha visto a torre, né? Será que é isso? Tô com medo de errar. Será que eu tomo de cavalo ou de torre, né? De torre não presta em nada, de cavalo é massa dama. Foi isso, ele capturou o quê? Ele capturou o nosso peão em E3, dando cheque. Sou forçado. Eu posso defender de torre, né? Vou defender de torre. Não, jogar. Se eu defendesse de torre, ele podia ter um monte de tema ali e ali eu só ganho material, né? Que depois eu ganho a torre. É que ele não mostra, né? Mas tudo bem. H5 foi jogado pelo nosso oponente. Eu tenho esse cheque, foi o primeiro que eu vi. É, já é mate. Ah, não, não é, é mate sim, né? Por que mate? Essa torre segura toda essa fileira. Vamos deixar em vermelho aqui para ficar visualmente mais fácil para você entender. O rei segura essas casas aqui em todas.
E o peão segura essa casa aqui, né? Então é só dar um cheque que já é mate. Peão captura cavalo em G4 e foi jogado pelo nosso oponente, ele deu um descoberto na nossa dama, então algo tem que ser feito. A princípio eu já vejo que eu ganho material aqui só capturando essa torre, né? Captura. E aí é mate forçado, né? Não, não é mate forçado, mas eu ganho material com isso. Eu tenho esse cheque. Parece ser bem promissor. Se eu troco, troco. Eu não tenho nada. Quer dizer, eu tenho uma torre limpa a mais, né? Mas se eu dou esse cheque, ele vem pra cá, troca as damas e no final eu ganho uma torre. Perfeito. Viu? Sempre cheque, ameaça, captura. Tá? Cheque, ameaça, captura. Vamos ver. Peão F5 foi jogado pelo nosso oponente. Quais cheque temos? Temos esse cheque. Dama F6. Ignorando totalmente a ameaça do nosso bispo. Depois de. Tá certo. Depois de rei G8, nós temos bispo D5, mate. Tá certo, né? Tá certo. Tá certo. Porque, então, vamos lá. Se dama F6 controla toda essa diagonal, só tem, o rei só pode vir para G8 e depois esse bispo controla toda essa diagonal. E a dama também controla essa casa. Ah, tem um sacrifício aqui, né? Então, pra ele. Tá certo, né? Pra ele não levar mate, ele precisou entregar toda a qualidade. Que já pode abandonar. Vamos ver. Aqui eu de primeira já vi ganhar qualidade, mas parece ser bem inútil. Então vamos ver cheques. Eu tenho esse cheque, porque o cavalo segura essa casa, o bispo segura essa casa, a dama segura toda essa coluna. Ah não, nossa, né? Bispo aqui. Eu tô. Quase que eu entrego a dama. Vamos ver outras coisas então, né? Algum outro cheque? Nenhum. Ah, um cheque de cavalo que ganha material. Cavalo B4. Cheque. Ele. Eu tô vendo se é única, né? Rei E3. Rei E3 não. Rei C3. Única. E depois eu capturo a dama. Depois captura e eu tô com uma dama, um bispo, por uma torre. Eu tô totalmente ganho, né? Perfeito. Cheques. Eu tenho esse cheque. Rei E7 única. E depois. Ah, não é mate, né? Eu tinha pensado de infiltrar o rei aqui, mas aí ele pode fugir pra cá e eu não vejo mate. Você joga esse cheque de captura, né? Esse cheque aqui. Algum outro cheque? Não, né? Cheque. Ah, não! Verdade. Tem. Esse aqui você vai aprender jogando com o tempo, tá? É um sacrifíciozinho que tem aqui. Se ele for fazer isso, né? Depois, porque dama H5 cheque, peão cobre, sacrifica cavalo, cavalo por, peão por, e eu ganho a qualidade, ganha na torre, né? Perfeito. Cavalo toma cavalo em H6 foi jogado pelo nosso oponente. De primeiro eu já vejo esse cheque, que é mate. Nem precisa explicar muito aqui, né? O que mais nós temos aqui? Cavalo, são rei. Nossa, eu já tô tanto xadrez que minha cabeça já tá confundindo tudo, as casas, as peças. Rei G2 foi jogado pelo nosso oponente, sem capturas. Cheques.
Nós temos esse cheque. Ó, tá vendo uma ameaça forte, tá? Azar dele que é a nossa vez de jogar. Cheque. Vamos cobrir aqui as casas, né? Como eu costumo fazer. Então, dá pra ver que é impossível ele descer. Então, ele obrigatoriamente vai ter que vir para alguma dessas três casas. Será? Eu posso só. Não, né? Eu faço isso e dá cheque. Não, tá aqui mesmo. Se ele vem pra H1, eu tenho cheque, rei G1. Que eu tô furando aqui? Tá, se esse cheque não dá, então vamos ver esse cheque aqui. Elimina essa fileira. Aqui também não dá, né? Tá. Rei F2. É, eu acho que o vídeo acaba aqui. Eu não sei como prosseguir. Acho que chegou no meu limite. 24 rodadas. Vou dar esse cheque pra ver se é isso. Não funcionou? Então vamos ver o que eu posso fazer, né? Cavalo G2. Segura aqui. Se eu jogo o cavalo G2, ele tem essa única. Tá. E aí depois esse, né? Mate. Mate, mate. Mate. Mates com tomates. Essa foi difícil. Nossa, deixa até pro tabuleiro aqui, de novo, só pra explicar melhor. Porque essa aqui eu fui aprendendo junto com vocês. Eu dei esse cheque aqui, né? Porque eu vi que eliminou mais casas do que dando o cheque em G3. Ah, preciso liberar aqui. Ele veio pra F1, não sei se não veio pra essas duas, não sei se tem outra linha, não quero saber. E depois eu dei esse outro cheque, sabendo que ia dar o cheque e proteger a minha torre. Ó, isso aqui tudo tá bloqueado. Qual o único cheque que eu posso dar agora é com o bispo? Checkmate. Tô falando agora como se fosse alguma coisa óbvia, mas na hora é meio um pouquinho difícil de ver mesmo, tá? Uh, Torre A2 foi jogado pelo meu oponente. Eu vejo esse cheque protegendo um peão, né? E aqui eu acho que não tem, não, aqui, essa rodada não é linha de mate, é linha de, acho que promover um peão, né? Minha qualidade. Porque depois desse cheque, ele sobe. Ah, meu Deus. Complicou. Se eu jogar essa, torre captura e nha, peão avança. Eu acho que não para a promoção, né? Se eu errar agora, é isso. Ai, nossa senhora. E aqui é impossível de parar. Eita. Não tinha chegado até essa parte. Isso aqui, óbvio que não. Sacrifico a torre em troca de uma dama. Esse é o lance que eu tô vendo, porque eu cravo a torre dele, então é obrigatório que ele tome a torre.
e depois eu tomo pra dama. Só isso que eu consigo ver. Maravilhoso. Perfeito. Peão F2 foi jogado pelo meu adversário. Vamos ver os cheques. Eu tenho esse cheque aqui, minha captura. Acho que não dá nada. Acho não, não vai dar nada, só vou perder a paridade. O que eu gosto de ver sempre, que você precisa ver também, são as ameaças, como eu tinha falado. Olha essa ameaça aqui, eu tenho uma dama e um bispo na mesma diagonal. E eu vejo aqui, ó, olha só, um quase sacrifício, não dá certo esse sacrifício, né? Porque o peão não pode tomar pelo mesmo motivo anterior. Anterior não, umas rodadas atrás, que a minha torre, ó, tá cravando esse peão. Então depois de... Hã? Ah, nossa, tá caindo a dama dele também, né? Mas acho que... Ah, não acredito. Por quê? Aqui não pode capturar, mas... É mate, eu furei essa. Era só tomar aqui, ó. Eu tava ganho. Caramba, quanto entrega de... Eita, Henrique também. Ah, já nem tô pensando mais. Ah, que tristeza. Eu quis tentar fazer o mais difícil, mas eu não vi que eu tava levando mate, né? Porque eu pensei em sacrificar aqui e depois tentar um ataque forte. Mas era só ele capturar aqui que é mate. Que não tem pra onde morrer e fugir, né? A torre segura todas essas fileiras aqui e a minha dama tem o apoio do peão. Muito triste, né? Então era só capturar a dama aqui, aí o bispo cheque, aí que eu já vi que não é pra tomar. Posso o quê? Se eu tomar, eu saio dessa proteção, tiro a proteção da dama, então ele cria uma nova dama aqui tomada, né? Então, só fugir aqui com o rei, ele fez uma torre, tá bom, tanto faz. E aqui, eu digo que eu tenho muito material a mais. Digo não, eu tenho muito material a mais. Eu tenho uma torre, um cavalo, um bispo, esse bispo que descarga. Nossa, tem dois bispos. Eu tô completamente ganho porque eu vi isso, né? Mas se fosse uma partida real, eu teria levado mate. Acho que foi bem. Vamos ver qual que é o rating aqui. O rating desse problema era de 1462. É meio desproporcional, tá? Não parece ser de 1462. Mas é isso, eu furei essa, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.